dia. Bom dia. Bom dia, tia. Bom Bom dia. dia. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Saudade das aulas. Bom dia, tia. Bom dia. Vamos iniciar mais um dia agradecendo a Deus, né? Fazendo a nossa oração. Vocês estavam fazendo a oração direitinho? Com a tia Daiane, né? Que a tia não estava podendo dar aula para vocês, estava meio adoentada, mas graças a Deus já estou bem melhor. Né? Todo Então, dia rezar. todo dia, né? Pronto. Alguém quer começar a oração para mudar? Bom dia, meu Deus, a aula vai começar. Nós queremos ouvir a fita música. Vamos já estudar. Abençoa nossa classe, nossa escola, nosso lar. Alguém quer começar? Eu. Vai. Vamos lá, todo mundo acompanhando? Vai, Isabelle. Bom dia, meu Deus querido. As aulas vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe nossa casa, nossa classe e nosso lar. Muito obrigada, meu Deus. Muito obrigada, Senhor. Uma riqueza maior que possui o seu amor. Amém. Tudo bem. Parabéns, Isabelle. Pronto. A nossa disciplina é história. Vocês vão pegar o livro de história, abrir na página 63. Olha aqui minha nova bolsa. É linda. Pronto. Qual é o Aí, livro? história. A tia, antes de começar a explicar, a tia vai pedir uma coisa para vocês. Pedir que vocês deixem os microfones desligados, que a tia irá explicar, né, o conteúdo. O conteúdo de hoje é novo, já é valendo para nosso segundo simulado. Então, vocês precisam prestar bastante atenção, tá certo? E participar da aula também. Só que vocês irão deixar o microfone desligado. Aí, quando você quiser tirar uma dúvida, participar da aula, você ativa e fala, tá certo? Para que a nossa aula seja excelente e vocês consigam tirar todas as dúvidas de vocês. Então, vamos lá. Livro de história. Todos com livro de história. Página 63. Todos com livro de história. Página 63. Pronto. O nosso conteúdo hoje é a criança e sua moradia, né? Toda criança, como a tia já falou e vocês sabem, tem direito à moradia, né? Mas nem toda criança elas conseguem, né, morar e ter uma casa confortável. Sabemos que tem algumas crianças que moram na rua, né, gente? Com as famílias, elas não têm uma casa. E a sua moradia acaba sendo debaixo de pontes, né, de viadutos, às vezes em frente a lojas, né, na cidade grande, debaixo de árvores, às vezes no parque, elas mesmas constroem a sua própria moradia. Nem toda criança, né, nem toda família consegue ter o conforto que vocês têm em casa.
né? Então, vamos começar. Vocês vão acompanhar. Página 63, livro de história. A criança e sua moradia. A história das moradias. Se observarmos, as moradias que existiram e existem no nosso Brasil, veremos que há várias diferenças entre elas e podemos, então, perceber mudanças ocorridas com o tempo. Sabemos que hoje, né, a moradia é completamente diferente da moradia de antigamente. As casas da nossa cidade, né, lá de onde eu moro, no conjunto, as casas elas eram bem pequenas e todas iguais, né? Já na Rua Grande, né, as casas eram bem grandes, né? Às vezes tomavam um quarteirão. Ela iniciava em uma rua e a casa iria terminar, né, na outra rua, que ficava, como chamamos de fundo da casa. Né? Então, cada bairro, né, tem as suas casas. Umas grandes, outras pequenas, outras com apartamentos. Né? Então, eu moro em uma casa simples. Tem gente que já mora numa casa bem grande, outras que tem o andar de cima, né? Outras que já tem um alpendre do lado. Vejo que a da Isabelle tem um alpendre, né, Isabelle? A tua casa tem um alpendre, né? Tem casas também. Oi. Aqui tem um alpendre gigante, dá para me espalhar brinquedo e ainda não atropeça. Pois é, ó. Lá na minha casa já é menor. A minha casa já é apertadinha. Oi. O que é isso de neve? Oi? O que é essa casa de neve? A tia chega já lá, tá certo? Tá. Chego já lá. Iglu. É um iglu. Pronto. É um iglu. Tem o nome? Isso. As moradias mudaram de estilo e foram utilizados diferentes materiais em sua construção. Né? Antes existia casa, né, feita de madeira, outras, né, de tijolo, outras só de barro, né? Então são N, né, materiais. E uma lá em Fortaleza. Pronto. Né? Então, existem vários tipos de casa, né? E Eu usamos tinha mais vários uma tipos de casa, material. mas a gente se mudou. Pronto, a Maria Clara tem duas casas, né? Uma no Jaguarão e uma em Fortaleza. Os primeiros homens viviam nas E as áreas duas são grandes. onde Lá em Fortaleza um muro, aqui um muro. Oi? Lá em Fortaleza eu tenho um muro e aqui também um muro. E a minha casa é bem grande. Uhum. Bom para brincar, né, Maria Clara? Pronto. Os primeiros homens viviam nas áreas onde havia alimentos e para se defenderem dos animais. Abrigavam-se em cavernas e grutas. Nesses lugares, protegiam-se também do vento, do frio e da chuva. Então, a moradia, né, de antigamente, dos homens das cavernas, como já diz, né, o próprio nome, eles moravam em cavernas, né? Não tinha aquela moradia fixa. Por que que eles moravam em caverna? Para se proteger dos animais e do frio, né? Porque eles não tinham uma moradia fixa, eles moravam dentro de cavernas. Para se protegerem melhor, começaram a construir suas casas próximas umas das outras. Apareceram então as primeiras aldeias. Quem é que sabe? Quem mora em aldeia é chamado de quê? Quem sabe? Índio.
Muito bem. Os índios, né? Eles moravam, né, em aldeias. E os índios, eles moravam onde? Em casas, é? Como era a moradia dos índios? Quem lembra? Como são chamadas a moradia dos índios? Oca. Oca, muito bem, Vitor. Muito bem. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de materiais de construção que fossem mais resistentes, né? Antigamente existia casa de palha, de madeira, né? Só que com o passar do tempo, o homem ele foi começando a descobrir casas mais resistentes, né? E assim eles foram fazendo a casa de barro, né? Casa de taipa. E até hoje nós sabemos que se a gente procurar ainda existe a famosa casa de taipa, né? A casa da minha avó, como eu já falei para vocês, ela não é toda de taipa, mas a sala e um quarto, ela é feita de taipa. E tira, mas não cai, não? Não. Taipa, né? Antigamente o cimento era feito de barro e é um material bem resistente. E até hoje está lá a casinha da minha avó. A parte. Tia, a casa da sua avó é feita de palha? Uma parte, sim. Uma parte da sala, né? E uma parte do quarto ainda é feita de taipa. E ainda tá Ela aí. quentinha, ainda não caiu, não. Tia, Oh, agora falando em cimento de barro, eu me lembro quando, antes da quarentena, eu, minha prima e meu primo brincando ali na areia. A Carol faz assim, pegava areia e enchia de água, dizia que era cimento natural. é. Quando eu tinha a idade de vocês, ó, toda criança gosta de brincar com areia, né? Toda criança gosta de brincar com areia. Quando eu era Eu gosto de brincar de areia. eu brincava muito. Só que quando a tia era criança, a tia era da idade de vocês, não existiam essas doenças que hoje existem no mundo, não. Né? Existia gripe, existia micose, mas hoje nós vemos que o mundo está diferente, né? Olha como nós estamos cuidando desse coronavírus aí, né? Ter que ter aula em casa para poder não ficar doente, né? E hoje, até na areia, que vocês forem brincar, vocês têm que ter cuidado, né? Que hoje em dia a gente não sabe o que é que está mais contaminado, o que é que onde esse vírus ele pode estar, né? Nós temos que ter bastante cuidado, né? E ficar sempre em casa. Até os materiais que nós compramos, nossa alimentação nos mercantis, nós temos que ter cuidado. Ao chegar em casa, né, com algum produto do mercantil ou da padaria, tem que fazer a higienização, né? Tem que passar álcool, passar que boa nos alimentos. E nós não sabemos, né, onde esse vírus ele pode estar. Então, até para brincar de areia hoje, vocês têm que ter cuidado. Ter muito cuidado. Oi. Tem que ter cuidado com a areia, porque também pode ter, porque também as pessoas pegam pereba, né? Porque às vezes você pega na areia, aí cria uma micosezinha na pele. Aquela micosezinha, às vezes, é da areia, né? Mas por que da micose? Às vezes a gente pega em areia que a gente não sabe nem de onde é. Aí o cachorro faz cocô, faz xixi, e a gente acaba pegando naquela areia suja. Aí dá aquela feridinha na pele, aquela coceirinha. Aquilo ali é chamado de micose, né? Por conta dos animais, né? Que eles ficam na rua e acabam fazendo xixi, fazendo suas necessidades, né? Naquela Ótimo, areia, sabe? Acaba pegando. Oi. ótimo. Vou dizer para a Carol agora, que é minha prima aqui, esquecer a caixinha de areia. Bora esquecer aquilo. Porque a minha tia, ao contrário, nem é tia, eu chamo ela. Tem uma cachorra que vive
pisando lá, fazendo tudo. Pois é, tem que ter um certo cuidado, né, para a gente não adoecer, né, e não ficar com a nossa imunidade baixa. Outra coisa que a tia vai falar para vocês, oh, Eu já peguei essa micose. chegou brincando de areia, foi, Ângelo? Foi. Pois é, ó. Viu como a tia está falando é verdade? Nós temos que ter bastante cuidado, né? Principalmente nessa areia que a gente pega no meio da rua, né? Não procurar brincar, mas não sentar em calçada, né? Porque a calçada, às vezes, a gente pensa que é limpa, mas passa os animais. Às vezes a gente nem sabe, né? O que passou naquela calçada e a gente acaba sentando. Daí, né, nós ficamos doentes. Então, nós temos que ter bastante cuidado, tá certo? O que acontece quando pega micose? O corpo fica cheio de feridinhas, né? O corpo da gente fica coçando muito. O corpo, quanto mais a gente coça e fere, aí cria umas feridinhas no corpo. Mas coça bastante, né? Micose. Que Oi. o meu primo, né, o Isaac, ele é teimoso, ele foi brincar lá na areia, cheio de micose, aí ele pegou. É, por isso que a tia está dizendo para vocês terem bastante cuidado quando for brincar, né? Procurar sempre os cantinhos, brincar em casa. E hoje em dia nós não sabemos mais o que pode nos fazer mal. Então vamos continuar. Com o tempo, os homens foram inventando outros tipos de materiais de construção que fossem mais resistentes, como a tia acabou de falar. Aí tem 3 imagens na página 63. Essa primeira imagem, quem sabe qual o nome dessa moradia? Quem sabe qual o nome dessa moradia? Observem aí. Uma oca. Não, não é oca. Nesse instante vocês falaram. Observem no livro. Iglu, Oi? iglu, Muito bem. Isso. E a segunda imagem? Prédio. Apartamento, né? É um apartamento, um prédio. Sabemos que aqui na nossa cidade tem prédio mais alto assim, só em Fortaleza, né? Em Fortaleza nós vemos vários tipos, né, de prédios e vários tamanhos. E a terceira imagem, Casa de madeira. isso é a casa. Isso, muito bem. Que hoje em dia, né, nós vemos também casa de madeira. Existem pessoas que possuem moradia própria e outras que pagam aluguel para ter sua moradia, né? Então, existem pessoas que possuem sua casa própria e outras que moram, mas têm que todo mês, né, pagar o aluguel para poder permanecer naquela casa. Outras pessoas não têm onde morar e vivem na rua. Foi o que a tia falou nesse instante, né? Que nem todo mundo tem um conforto, nem todo mundo tem uma casa, que moram na rua, né? Elas acabam se abrigando debaixo de árvores, de viadutos, né? Em frente às lojas, principalmente nessas cidades grandes, né? E elas não têm uma escola de qualidade, né? Elas têm que trabalhar para poder sobreviver. Encontramos também moradias construídas em lugares impróprios, como morros e margens de rodovias, né? Que são essas crianças, como a tia acabou de falar, que não têm casa própria, né? Elas acabam morando na rua e os pais não têm condições de alugar uma casa, né? Então elas acabam morando
e construindo em lugares impróprios. Lá no bairro, quem já andou no bairro, quem sabe onde é a estação de trem, lá antigamente passava, né, o trem. E hoje, se vocês fizerem uma visita, vocês vão observar que lá perto do trilho do trem, né, as pessoas elas construíram casas, né? Isso é errado? De certa forma, sim. Porque se algum gestor quiser voltar à estação de trem, aquelas casas que foram construídas ali perto, elas vão ter que ser demolidas, né? As pessoas que construíram a sua moradia perto do trilho do trem, elas vão ter que sair, né? Então, nós temos que ter bastante cuidado até onde a gente for construir a nossa casa. Saber se aquele local é apropriado, né? E não vai causar nenhum dano futuramente, né? Porque vocês já imaginaram aquelas famílias construíram suas moradias, né? Em lugares impróprios e futuramente vão perder, porque gastaram, compraram material, pagaram mão de obra, né, para as pessoas conseguirem levantar a casa. E se algum gestor quiser dar continuidade, né, à estação, aquelas pessoas que gastaram vão ter que sair. Então, até nisso nós temos que prestar atenção. Na página 64, todo mundo na página 64. Vocês estão observando que tem uma imagem. Quem pode descrever essa imagem? Tem várias coisas aí. Quem pode me dizer? O que é que vocês estão vendo? Gente trabalhando. Trabalhando, né? O que mais? Só estão vendo gente trabalhando? Gente olhando. Pronto, é como se fosse o patrão, né? Vendo os seus empregados trabalhando. Aqui está na página 64. Isso. Página 64. Essa moradia é chamada de casa grande e era a principal residência dos engenhos onde se plantava a cana-de-açúcar e onde era feito açúcar. Lá em Redenção, né, tem uma casa parecida com essa, né, a chamada senzala. Era onde os escravos ficavam, né? Uma casa parecida com essa. Eu acho que vocês nunca visitaram, não. Mas teve um ano aí que a tia Priscila levou os alunos, né, para fazer uma visita nessa casa. Né? E lá conta. Aqui agora tem uma casa grande. Oi? Aqui em Jaguarão tem uma casa grande. É? Pronto, ó. Lá em Redenção, quando vocês vão para Fortaleza, vocês passam em frente, né? A senzala. Então, é parecido com essa imagem aqui que vocês estão observando, na página 64. Né? Até hoje, lá, existe grande plantação de cana-de-açúcar, né? E onde é feito o caldo, onde é feito a bebida, lá ainda existe. O senhor de engenho e sua família morava na casa grande. Os escravos eram trazidos da África para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar e na produção do açúcar. Eles moravam nas senzalas, construções que ficavam nas terras dos engenhos. Na senzala moravam várias pessoas. A senzala, gente, era bem baixinha, bem pequena mesmo, assim, baixinha. E os negros, né, os escravos, eles eram bem altos. E devido a ser muito baixo, eles não conseguiam ficar em pé, né, como a gente. Eles ficavam dentro da senzala agachados. Eles eram bem altos, eles sofriam muito,
né, com isso, porque devido à altura deles, eles não conseguiam ficar em pé direito. Onde eles moravam era embaixo da casa grande, né, da casa do seu senhor. Eles vinham, né, da África para servir os senhores de engenho, né, e muitos deles, né, pegavam doenças e não resistiam, acabavam morrendo, né, devido ao sofrimento, né, porque não tinha médico, eles trabalhavam muito e tinha pouco descanso. E o descanso que tinha, né, não era em um ambiente muito agradável. Acabava sendo dentro da senzala, né, que não era muito legal. E era muito escravo lá dentro, eles acabavam adoecendo e passando uns para os outros. Pronto. Aí vocês vão fazer a página 65, 66 e 67. Só que a tia vai explicar cada questão. Na primeira questão, pesquise e represente com desenhos a moradia adequada para cada pessoa. O esquimó, vocês vão desenhar a moradia dele, o homem das cavernas e o homem atual. Vocês vão fazer 3 desenhos dentro desses quadrinhos. 2. Observe as imagens e responda as perguntas a seguir. Aí tem a imagem 1, 2 e 3. Qual dessas moradias é a mais antiga? Você vai observar e dizer qual moradia é a mais antiga. B. Qual dessas moradias é mais parecida com a sua? Aí você vai dizer se é a moradia 1 e dizer o porquê. Ou a 2 ou a 3. Né? Você diz qual moradia é mais parecida com a sua e diz o porquê. Na página 66, terceira questão. Tia, qual pai? Página 66. Em nossa casa, ficamos protegidos de quê? Se nós ficarmos dentro de casa, nós ficamos protegidos de quê? Quem sabe me dizer? Do Coronas. Pronto, de doenças. O que mais? Da chuva. Do sol. Do sol, muito bem. Então, são várias coisas que, se nós ficarmos dentro de casa, né, nós ficamos protegidos. Aí vocês vão escrever. Questão 4. Que tipo de moradia você conhece? Essa resposta é pessoal. Você conhece apartamento? Você conhece casa pequena, casa grande? Aí vocês vão escrever aqui qual tipo de moradia vocês conhecem. Questão 5. Observe a imagem. Quais os perigos que os moradores desse lugar podem encontrar? Essa imagem é a imagem de quê? Quem sabe me dizer? É uma imagem... Cidade. de uma cidade. Só que nós chamamos esse lugar de... Favela. Isso, muito bem. Favela. Né? Quem respondeu é uma favela. E sabemos que na favela tem vários perigos. Tem uma menina que a minha tia conhece, lá de Fortaleza, e ela mora lá na favela. O nome dela é Maria. E na favela, né? Existe favela que são muito perigosas, né? Sempre tem roubo, né? Esse tipo de coisa. E então, quais os perigos que os moradores podem encontrar? Aí vocês vão fazer, né, tipo uma pesquisa e escrever aqui quais são, né, os perigos de morar numa favela. Sim. Oi. Me responde uma coisa. Nesse tal aí de favela, não sei o quê, existe muito malandro? Sim, de certa forma, sim. Por isso que às vezes tem roubo, né? Questão 6. Complete as frases corretamente. O senhor de engenho e sua família moravam na...
Aí vocês vão voltar ao texto, ler e completar esta frase. B. Os escravos moravam nas construções que ficavam nas terras dos engenhos. Vocês vão voltar, que lá no texto tem, viu? É só procurar e completar. Questão 7, da página 67. Marque com o X as casas antigas e circule as atuais. Pronto, aqui é só, vocês irão só observar, né? E fazer direitinho. Vamos marcar o X nas casas antigas e circular, né, as casas mais atuais. E na 8ª questão, observe as casas e marque a que tem as mesmas características que a sua. Essa aqui é pessoal. Vocês vão observar e marcar, né, a casa que mais parece com a sua. Pronto, gente. A tia vai deixar anotado bem direitinho lá no grupo, viu? E na próxima aula a gente corrige. Vocês vão ficar agora com o professor Edson. E logo depois do recreio a tia volta com vocês, tá certo? Com mais uma aula. Até daqui a pouco.